procurar o livro dele. Então vamos lá? Vamos começar. Agora eu preciso colocar um outro chip agora na cabeça para não continuar falando do atendimento fraterno. O objetivo agora, nesse fim de dia, é de falarmos a respeito de Jesus, essa proposta do Leonardo de trabalharmos com os passos do Mestre. E falar de Jesus é uma proposta, eu diria assim, ousada, porque nós temos Jesus como modelo e guia seguros da humanidade. Mas dependendo da forma como nós compreendemos a presença de Jesus na humanidade, nós nos atrapalhamos. E isso se transforma num conflito, porque nós não conseguimos compreender esse desnível que existe entre o nosso nível evolutivo e a realidade existencial de Jesus, ou, por outro momento, nós compreendemos esse distanciamento e colocamos Jesus longe demais. Então, num extremo ou no outro, nós nos perdemos, porque às vezes queremos nos comparar com Jesus e aí vamos incorporando frases que se tornam ridículas na nossa situação, como, imagina, tem que perdoar, né? Eles não sabem o que eles fazem, né? E aí eu estou me achando perto de Jesus, como se eu repetindo as frases, eu estivesse lá andando e seguindo a sua mensagem, ou do outro extremo, de quando nós nos perguntamos o que Jesus faria nessa situação, há quem vai dizer, não tem como se comparar com Jesus, porque ele era um espírito puro e não há como a gente se comparar para tomar como referência as nossas vidas. E vamos transitando por dois extremos, porque nós estamos fechados às situações do cotidiano, sem olhar as posições existenciais. Então, quando nós estamos falando desse caminho nos passos do Mestre, a nossa ideia não é de que a gente olhe para as situações cotidianas e tente fazer um comparativo em relação a nós, mas de pensarmos nas posturas existenciais, como Jesus se via e o que ele nos ofereceu, para que o Marlon, dentro da realidade dele, possa trazer isso para a sua conduta e cada um de nós, conforme a nossa realidade, ou conforme a nossa possibilidade, consiga trazer para a sua vida, não como um comportamento, agir desse jeito, fazer assim, falar assim, porque estes comportamentos que nós temos nos obrigado, eles acabam sendo condutas mascaradas, ou dentro da psicologia, desenvolvimento de personas, apenas a aparência das coisas. Então eu estou com raiva, mas eu aprendi que a raiva é feia. Então eu engulo a minha raiva e digo, minha irmã, não fala assim. Mas no fundo eu queria era pegar o pescoço dela e matar essa mulher, mas a gente chama de minha irmã, coloca a cabeça um pouco para o lado, fala um pouquinho baixo assim, e a gente tem a sensação de que a gente está se transformando numa pessoa bem boa, bem pacífica e bem amorosa, e aí a gente resolveu um problema, porque nós focamos apenas no comportamento, na exterioridade das coisas, e temos gasto muito tempo no movimento espírita preocupados com comportamentos, quando na verdade a proposta doutrinária é de olharmos para os aspectos essenciais e não para os comportamentos, e nós acreditamos que estamos mudando, que estamos nos transformando moralmente, quando em verdade muitos de nós estamos apenas alimentando comportamentos exteriores, que faz com que Joana de Ângeles diga que temos conduzido-nos numa sociedade hipócrita. Porque quando eu consigo administrar os meus comportamentos melhores do que o fulano que não consegue administrar os seus comportamentos, e eu me mostro mais adequado nesta sociedade, eu me mostro num discurso religioso, dá-me a sensação de que eu sou melhor do que aquela pessoa. E nós não olhamos para os aspectos essenciais. Jesus Cristo em nenhum momento fez exigências de condutas exteriores. Muito pelo contrário. A proposta dele foi justamente de olharmos para os aspectos essenciais. Lembrando do óbolo da viúva, quando alguém chega lá e faz uma doação,
muito grande em relação à pequena doação que aquela senhora faz, e ele diz que ela tinha mais agradado a Deus, porque tinha dado tudo o que tinha, enquanto todos os outros que passaram aquele dia davam apenas do seu supérfluo. E isso é um grande rompimento na nossa vida, porque nós estamos falando do exterior, do comportamento, do aparente, daquilo que as pessoas veem, sem nos preocuparmos com os aspectos essenciais. E nós não percebemos que esta exterioridade, o que as pessoas veem, está ligado ao que na psicologia nós chamamos do ego. O ego é a parte da nossa personalidade que está voltado para o mundo externo. Então as perguntas do ego vão ser sempre: o que as pessoas vão pensar? O que elas vão dizer? O que elas vão achar? Se eu serei aplaudido ou criticado, se eu serei valorizado ou desvalorizado, respeitado ou desrespeitado segundo o julgamento do mundo externo. E o que acontece é que nós temos feito um investimento tamanho nas questões egóicas e vivemos dois conflitos. Ou porque eu não consigo ser aquela pessoa que eu acreditava que deveria ser, não consegui ter aquele emprego maravilhoso, não consegui ter aquele salário extraordinário, ter um carrão, ter uma casona, ter um monte de coisas, eu não consegui tudo isso. E tem gente que passa a vida e se debate, continua tentando, o marido perfeito, a mulher perfeita, o corpo perfeito, sei lá o que mais perfeito que a gente fica buscando. E eu não consigo ter nenhuma destas coisas, ou tenho algumas delas e me frustro, porque eu não encontro a felicidade, achando que eu ia encontrar a felicidade quando encontrasse essas coisas. E o outro grupo são das pessoas que encontraram. E Carl Gustav Jung, um psiquiatra, psicólogo suíço, ele vai falar de um número grande de pacientes que ele atendeu, que ele atendia, e que lhe procuravam justamente porque tinham chego aonde queriam chegar. E se transformaram nas pessoas que gostariam de se transformar. De tudo aquilo que o mundo idealizava e valorizava. E mesmo assim, não encontraram paz e nem felicidade. Então nós vivemos o conflito por não conseguir ser aquela pessoa que eu queria ser, ou por ter conseguido ser aquela pessoa que eu queria ser. De um jeito ou de outro, vai gerar um conflito. Isso nos obriga a fazer uma reflexão mais profunda, de que a questão da felicidade, a paz e a plenitude, não está no lugar social que nós alcançamos ou não alcançamos, no trabalho, no salário, ou em qualquer condição exterior, seja dela bem vista ou mal vista. A questão da realização e da plenitude está na busca pelos aspectos essenciais. E quando Jesus falava do reino de Deus, quando ele fazia a anunciação deste outro lugar, nós podemos compreendê-lo também como um estado interno. E quando dizia: buscai primeiro as coisas de Deus ou o reino dos céus, e tudo o mais lhe será acrescentado, parece que isso gera um tilt na nossa cabeça, porque a gente vive toda a nossa vida em função das coisas demais, e do tempo que nos sobra, nós dedicamos a esse tal de reino dos céus, quando não estamos cansados. Então eu vou para o centro espírita, mas hoje estou tão cansado. Hoje tem festa, tem aniversário, casamento de fulano, do Beltrano. Então assim, qualquer outra coisa que surgir na frente, nós atendemos, e depois, se não tiver mais nada para fazer, se tiver disposto, se tiver dinheiro, se não tiver muita chuva, se não tiver muito frio, então daí a gente dedica. E nós vivemos o inverso, buscando todas as outras coisas e talvez o reino dos céus no tempo que nos sobra. E obviamente, por conta destas proposições deturpadas, nós vamos conduzindo a nossa vida de um modo que não nos satisfaz, que não nos realiza. Carl Gustav Jung, então,
ele conseguiu conciliar as questões da psicologia e da religiosidade de um modo que nós afirmamos nenhum outro psicólogo ou psiquiatra na área da saúde mental conseguiu fazer. Mas pagou um preço muito alto, porque para as pessoas da medicina ou da psicologia, ele se transformou num místico, porque fica falando de coisa religiosa. E para os religiosos, ele se transformou num herege, porque ele fica falando dessas coisas psicológicas. E aí não acabou atendendo nenhum dos dois grupos. Agora melhorou, né, o barulho? Acabou não atendendo nenhum dos dois grupos, nem dos religiosos e nem das pessoas na área da saúde mental. Mas conseguiu atender a todas aquelas pessoas que descobriram que nem só na dimensão material e nem só na dimensão espiritual é possível encontrar a felicidade. E ele estabelece uma lógica de compreensão do ser humano que nós ainda, eu acho, não conseguimos compreender direito. Porque ele fala do ego enquanto essa parte externa do contato com o mundo, da preocupação com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão achar, e traz um elemento divino que compõe a estrutura do ser humano, chamado self, ou aspecto divino, o Deus em si, o Cristo interior, o Buda interno, o eu superior, qualquer outro nome que a gente queira dar, e que é uma instância diferente do ego. Porque todas as preocupações que nós temos agora, elas são preocupações egóicas. A maioria das nossas preocupações são preocupações egóicas. E nós deixamos que elas determinem a nossa conduta. Então, mais preocupado do que um compromisso espiritual, a nossa preocupação é o que os outros pensam ou o que os outros acham. Vou dar um exemplo claro para vocês. Alguém aqui não tem receio de fazer oração aqui na frente? Levanta o braço, quem não tem receio de fazer oração aqui na frente. Um pingo de gente, né? O resto, todo mundo tem medo. Fazer palestra aqui na frente, então, seminário. Meu Deus, daí caiu um... Qual é a nossa preocupação essencial quando nós temos esse tipo de medo? O que estão olhando? O que vão falar? Que mais? O que vão pensar e o que vão comentar a meu respeito. Isso são preocupações da dimensão egóica ou da dimensão divina? E por que a gente deixa que elas determinem a nossa vida? Então veja que fazer uma oração, assumir uma tarefa no centro espírita, mais do que a responsabilidade moral dessa tarefa, mais do que a importância desse trabalho, no sentido de acrescentar a vida dos demais, no sentido de proporcionar um bem-estar às pessoas, nós estamos preocupados com o que vão falar a meu respeito. Vocês imaginem que fazer uma oração frente a uma assembleia como essa é uma honra, é a possibilidade de representarmos todos estes pensamentos perante Deus e perante o plano espiritual superior. Não parece uma coisa bonita? Parece. Mas a gente joga fora esta beleza porque nós estamos preocupados com o que as pessoas vão pensar a nosso respeito. Assumir um grupo de estudo, então, Deus o livre, começa com 30, vai terminar com 15. O que as pessoas vão falar? Que eu não sou um bom coordenador? O que elas vão pensar a meu respeito? Não é o que elas vão falar, o que elas vão pensar, o que elas vão constatar. Que de fato a gente não é uma pessoa excelente, que a gente não está acima do bem e do mal, que a gente não é perfeito. Mas quando eu fico sentado num lugar acomodado, julgando e criticando os outros, dá-me a sensação de que eu sou maravilhoso. Fez a oração. Fraquinha a oração hoje, né? Meu Deus. Bem fraquinha a oração do fulano. Aí fez a palestra. Meu Deus do céu, palestrinha atrapalhada, né? Não falou nada do que devia de falar, começou pensando nisso, terminou falando aquilo. Meu Deus do céu, na próxima vez que for o fulano já até me avisa que eu não venho. E aí nós temos crítica para todas as pessoas, para todos os palestrantes, para todos os oradores e tudo mais. E ficamos num lugar acomodado
que nos dá a sensação de que nós somos melhores do que essas pessoas que estão fazendo, porque se a gente tem crise de todo mundo, é porque esse aqui não faz isso, o outro não faz aquilo, o outro não faz aquilo. Então, se eu fosse fazer essas tarefas, com certeza eu faria tudo isso. Aí quando eu venho aqui à frente, na hora de fazer a oração, e não consigo nem terminar o Pai Nosso, porque me gaguejo no meio do caminho, começa a me babar tudo, e daí fico nervoso, e não termino o Pai Nosso, o que as pessoas vão falar? Que o Marlon não é aquela figura perfeita que ele imaginava que era e que ele alimentava para que as pessoas pensassem que era. O que mais me chama a atenção nesse tipo de situação é o quanto nós ficamos vendidos para as questões egóicas, preocupados com o que as pessoas vão pensar ou achar a nosso respeito, abandonando a realização do Cristo interno que existe dentro de nós. Porque por conta das questões egóicas, nós deixamos de pedir desculpas, nós deixamos de dizer para as pessoas o quanto nós a amamos, nós deixamos de arriscar, nós deixamos de tentar fazer coisas novas ou diferentes, nós deixamos de ousar, não no sentido pejorativo da ousadia, mas no sentido de tentar construir coisas novas, melhores e diferentes. Por medo da frustração, muitos de nós nem tentamos, porque se eu tentar e não der certo, eu vou me frustrar, e aí eu não faço. E aí quando nós lemos a história das pessoas que desenvolveram, a energia elétrica e tantas outras tecnologias, de quantas frustrações precisaram lidar e de quanto mal-estar precisaram suportar para que hoje nós tivéssemos uma sociedade como essa. Pensamos desde os primeiros cristãos, que não estavam preocupados, inclusive, se seriam jogados às feras. Muito além das questões egóicas, conseguiram abdicar das questões da própria sobrevivência, para que a mensagem de Jesus se espalhasse pela terra e para que hoje nós pudéssemos nos nominar como cristãos sem correr risco de morte. Pensamos nos primeiros espíritas, naqueles que trabalharam no tempo da ditadura, sofrendo opressão, a repressão, para que hoje nós pudéssemos nos nominar espíritas, e de quantas pessoas que não ficaram presas às questões egóicas, ao medo de errar, ao que os outros vão falar, ao que os outros vão achar, e por conta disso foram um pouco mais além e contribuíram para a construção de um mundo melhor. Carl Gustav Jung vai falar então do ego, enquanto esta instância preocupada com o mundo externo, com o que as pessoas pensam ou acham, e de uma realidade interior que a maioria de nós desconhece e que muitas vezes vai aparecer naquilo que nós chamamos de crise de meia-idade. Alguém aqui já passou? Não levanta o braço. Porque daí constrange o pessoal. Crise de meia-idade, segundo Jung, está entre 35 e 50 anos. Quem que está aqui? Crise de meia-idade. A crise de meia-idade é um grande conflito, teoricamente, que o sujeito vive na sua jornada, porque passou a maior parte até então da sua vida centrado nas questões egóicas, no que as pessoas vão pensar, no que as pessoas vão achar. Nós não ensinamos os nossos filhos a pensar na profissão que mais vai ao encontro das suas necessidades existenciais. Então, o que você quer ser? E, obviamente, ele vai falar do que ele quer ser, preocupado com o dinheiro, com o status, com os cargos, com o exterior. E aí nós vivemos grande parte da nossa vida centrados neste mundo externo. E chega uma hora que nós nos distanciamos tanto dos aspectos essenciais. Chega uma hora que ficamos tão distantes de quem nós realmente somos, que a nossa alma começa a fazer sintomas, que ela começa a dizer que a vida não nos satisfaz. E aí eu olho para o meu marido e digo, meu Deus, o que eu estou fazendo com um marido desse? Aonde que eu estava com a cabeça de ter casado com um homem grosso desse, mal-humorado? Depois eu olho para os filhos e digo, isso aí não tem mais jeito, porque a gente investiu, agora essa adolescência perversa, não tem mais o que fazer.
Se o marido for bem bonzinho, se os filhos estiverem encaminhados, aí eu vou pensar no trabalho. Então deve ser o meu trabalho. Acho que eu nunca me realizei com esse trabalho, esse salário também, essas pessoas, essa chefe incompetente. E se não for o trabalho, vai ser a sociedade. Nós vamos tentando colocar em algum lugar a insatisfação que é da nossa alma. Por termos nos afastado de quem nós realmente somos, por termos abandonado os nossos ideais e os nossos desejos, em detrimento do aplauso externo, da preocupação com o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham. Isso está muito presente na nossa vida desde pequenos. A casa está uma bagunça, mas hoje a tia vem visitar. O que a gente faz com o filho? Vai arrumar seu quarto. Por que arrumar o quarto? Porque a sua tia vem aí. Logo vai arrumar, porque depois do almoço a sua tia vem aí. Ou seja, pode ficar uma zona. Mas no dia que a tia vier, então nós precisamos arrumar. Porque aos olhos dos outros, nós temos que mostrar que independente de como a gente seja, a coisa tem que estar bonita lá para fora. E aí a criança nos desrespeita dentro de casa, mas quando está na frente dos outros, a gente se transforma num selvagem, agressivo, porque a gente não admite que ele nos trate assim na frente dos outros. Não é como ele nos trata e como nós nos relacionamos, é como nos trata na frente dos outros, mostrando que a nossa vida deve estar centrada no olhar e na avaliação externa. E Carl Gustav Jung chega à conclusão de que depois que nós passamos grande parte da nossa vida centrados no mundo lá fora, ou portanto nas questões egóicas, chega um momento em que precisamos olhar para dentro. E o mais interessante no meio de tudo isso é que, embora ele tenha surgido em 1930, 1940, seus principais textos, ele está trazendo apenas uma proposta que já tinha sido anunciada por Jesus há tanto tempo atrás, quando dizia: buscai primeiro o reino dos céus, e tudo mais será acrescentado. A crise de meia-idade é um convite para o encontro com quem eu realmente sou. E aí existem pessoas que se perderam tanto de si, que na hora que começam a se encontrar, todo mundo se assusta, porque era aquele grande empresário que ganhava fortunas e largou tudo, porque foi virar um dono de uma pousada num vilarejo lá não sei onde do norte da Bahia. Aí todo mundo fala: meu Deus, enlouqueceu. Com tudo que ganhava, com tudo que tinha, foi agora lidar com porcos e galinhas na chácara. Meu Deus do céu, tem algum problema. E de repente nós vamos descobrir que aquela pessoa que teve coragem de abandonar estas coisas externas porque estava procurando a sua realização, vive pleno, numa plenitude que nenhum dinheiro do mundo, que nenhum carro, que nenhum cargo e que nenhum status, elevando o ego, pôde lhe proporcionar. Buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais lhe será acrescentado. Jesus está incluindo aí até as questões da nossa sobrevivência. Olhai os lírios do campo, os pássaros do céu, não colhem, não tecem, e o Pai nunca os abandonou. O que faria então com nós, que somos a criação inteligente, parte inteligente da criação, buscando caminhar em direção a Ele? Nem as questões da nossa subsistência estão em risco se formos capazes de buscarmos primeiro o reino dos céus. Mas veja quanta coragem nós precisamos ter para parar de nos preocupar com o que as pessoas pensam ou com o que as pessoas acham, para trabalharmos pela nossa própria realização. Quanto nós alimentamos do mundo externo em nós mesmos e no outro. Porque se ele tiver com uma camisa feia, eu vou dizer: nossa, mas que camisa feia é essa tua? Você não tem vergonha de sair com uma camisa rasgada dessa? E dependendo da cara que a pessoa chega no centro espírita, triste, credo, você não é espírita? Se anima, bota um sorriso no rosto, o que é isso? E o tempo inteiro nós estamos alimentando uma adequação social que alimenta, conforme as palavras de Joana de Ângeles, repito, uma sociedade hipócrita, que tem gerado um esvaziamento de nós mesmos, embora com este alimento externo que não nos preenche, que não nos sacia.
E depois, por conta deste rompimento externo e da impossibilidade de vivermos uma satisfação pessoal, nós começamos a atirar para todos os lados. Tentamos compensar este vazio existencial com compras. Uberlândia tem shopping center? Desgraça, né? Estava falando com o pessoal de Tumbiara que o inimigo não chegou lá, ainda não deixou construir um shopping center, mas aqui já chegou. A cidade não está bem amparada espiritualmente, porque se tivesse bem amparada espiritualmente, não tinham construído shopping center aqui. Aí a vida está sem graça, eu não sei o que fazer no... 3 shoppings. Vocês estão tomados pelos obsessores, gente, na cidade dessa. Porque daí na hora que a minha vida está... 4 estão anunciando lá atrás, 4 shoppings. Tem a van aqui também? Meu Deus, então vocês estão perdidos. Isso aqui é um umbral praticamente, então. Porque na hora que a vida tiver sem sentido, na hora que as coisas estiverem sem graça, eu vou para o shopping. O shopping tem um piso lindo, porcelanato maravilhoso, brilhante. Tem lojas maravilhosas, propaganda de pessoas bem resolvidas, bonitas, magras, esbeltas. E nos dá a sensação de que se nós conquistarmos aquelas coisas, então nós vamos encontrar uma suposta felicidade. E o vendedor danado, porque sabe que a gente está indo lá para compensar as mazelas da alma, diz: e aí, madame? E aí você que se sentiu uma porcaria com seu marido, é chamada de madame. E aí diz: eu não sei se eu compro azul ou vermelho. Meu Deus, mas você ficou linda nos dois. Eu não consigo te dizer qual que é o melhor, porque qualquer um desses você está linda. E você que não conseguiu lidar com a frustração do casamento, atrapalhado, que nunca ouviu um linda do marido, vai para o shopping center. A van, eu digo que é uma desgraça, porque eles parcelam em 10 vezes sem juros. Você pode nem ter dinheiro, você vai para lá que você sai feliz. Você compra um tapete para casa, você compra uma decoração, uma roupa. Na saída sempre tem uma praça de alimentação para você comer um quibe, uma coxinha, um negócio para entupir, até que em cima assim te dá uma sensação de preenchimento. E aí nós vamos nos vendendo por estas exterioridades, acreditando que se a gente puder comprar, acreditando que se a gente puder usufruir, então agora as coisas vão ficar bem. Alguns de nós se desviam para o álcool, porque é tão difícil suportar esse mundo interno, esse vazio, que nós precisamos do álcool para anestesiar as questões que nós não estamos dando conta. Outros de nós vamos para as drogas, e há também aqueles que se perdem nas questões do sexo desregrado, porque o sexo em si não é um problema, do sexo desregrado, da pornografia, da prostituição. Porque não conseguimos entender a proposta de Jesus: buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais lhe será acrescentado. E continuamos fazendo buscas exteriores, continuamos tentando conquistar um mundo, tentar vencer na dimensão egóica e externa, e mesmo que nós alcancemos tudo isso, nós continuamos nos sentindo vazios. Continuamos nos sentindo sem sentido. Continuamos nos sentindo não pertencentes. Carl Gustav Jung simbolizou a presença de Jesus ou a presença de Deus no psiquismo humano através do self. E ele dizia: olha, agora não vamos discutir se Deus existe ou não existe, mas eu tenho certeza que existe um representante de Deus no homem, que é o self. Depois, com o passar da sua caminhada, ele, quando é questionado numa entrevista na BBC, se eu não me engano de Londres, se ele acreditava em Deus, ele diz: eu não acredito em Deus, eu sei, porque já vivia a certeza da presença de Deus em sua vida, não por conta de todos os pacientes que ele tinha atendido até ali, mas por conta de um trajeto pessoal que ele realizou, porque muito mais do que se preocupar com o que as pessoas achariam, do que a crítica, do que lhe diriam,
ele estava comprometido com a realização da sua própria alma. Segundo a colocação de Jesus, estava buscando o reino dos céus. Todos estes autores, como Freud, Jung e demais, foram pessoas extremamente criticadas, condenadas, julgadas, desrespeitadas, alguns até humilhados publicamente, e mesmo assim continuaram traçando em busca de uma realização pessoal. E o mais interessante, quando nós olhamos para essa colocação e para essa proposição de Jesus, é que muito mais do que falar, ele viveu todos esses aspectos. Ele poderia ter se preocupado com o que as pessoas iam achar ou falar dele. Meu Deus, um bando de ignorante na terra. Não vão compreender a minha mensagem. Não vão compreender 1/10 do que eu tenho para falar e lhes orientar. Vão querer me humilhar, julgar, crucificar. E ele poderia, preso às questões egóicas, dizer: deixe esse bando de ignorante lá se debatendo para aprender um pouco mais, e quando estas condições estiverem melhores, aí eu vou. Parece uma boa alternativa, não parece? Se o mundo está do jeito que está, Jesus tendo vindo há mais de 2000 anos atrás, será que nós conseguimos dimensionar como estaria se ele não tivesse vindo? E aí eu estava dizendo para vocês que o extraordinário foi a presença de Jesus na terra. E nesse sentido da dimensão egóica, ou da exterioridade, da aparência ou do essencial, a entrada de Jesus na terra é para mim o elemento que mais me chama a atenção como direcionamento ou diretriz para o equilíbrio egóico e para as nossas escolhas. Vocês imaginem que Jesus era o governador do planeta. Mas estou citando a época. Era o governador do planeta. Um espírito puro que acompanhava a terra desde a sua criação. No seu nascimento, ele poderia escolher as melhores, mais belas e mais seguras instalações. E nasce numa manjedoura. A história conta que eles precisaram sair de Nazaré para conta do recenseamento. E como Maria estava grávida, foi andando mais devagarzinho. E na hora que chegam, todas as instalações já estavam ocupadas e restava apenas uma estrebaria. A gente talvez não tenha clareza de que quando a gente monta aquela cena do presépio, a gente coloca num coisinha bem bonitinho, com a palha, alguns colocam algodãozinho e coloca Jesus lá deitadinho, bem bonitinho, e a gente não tem noção que aquilo ali é a representação de um coxo. Coxo é o lugar onde coloca comida para que os animais não precisem se voltar até o chão um pouquinho mais alto, e ali vai ficando aquele resto de comida somado à baba dos animais numa crosta nojenta. E ali coloca-se então um tanto de palha, de feno, de qualquer coisa, para ele, o governador do planeta, ser recebido na terra. E depois que a gente pensa numa cena como essa, e a gente acredita que não foi falta de planejamento reencarnatório, né? O plano espiritual sabia que ia nascer no meio do caminho, não foi assim, puxa vida, era para ter nascido uma semana antes lá em casa, bem bonitinho, né? E teve algum tipo de problema. Nós ficamos pensando no propósito de Jesus ter planejado nascer e passar o seu primeiro momento num coxo que servia de comida aos animais. Voltamos para as questões egóicas, para todas as preocupações que temos com a aparência, com a exterioridade, e vemos na figura de Jesus o maior exemplo de que qualquer tempo que a gente gaste com o que as pessoas vão pensar, com o que elas vão achar e com o que elas vão dizer a nosso respeito, é abandonar o caminho espiritual, a busca pelo essencial. Ele era o governador do planeta e escolhe a condição mais simples que a vida possa proporcionar, e termina a sua jornada na terra
entre dois ladrões. Um pouco tempo antes da crucificação em si, ele está ali, já foi pego, estava aguardando o julgamento, e no meio daquelas figuras abomináveis, alguns lhe batem a cabeça, outros lhe cospem, e um deles então, após agredir Jesus, diz: ué, não és o rei dos judeus? Dize quem te bateu. Eu pergunto a vocês, Jesus não tinha condição de dizer quem bateu? É claro que tinha. Mas naquele momento, se ele resolvesse dizer quem bateu, ele faria apenas para escandalizar as pessoas, para mostrar que ele sabia como ele era bom, da capacidade que ele tinha, porque ali as pessoas não se converteriam frente à sua presença. E eu fico então a refletir que até nos momentos onde ele sabia, ele foi capaz de se fazer ignorante, independente do que as pessoas fossem pensar ou achar, para trazer a verdade para nós. Ele, que era o governador da terra, foi capaz de se colocar em condições tão simplórias, buscando em todos os momentos o reino de Deus. Ele que já era um espírito puro, que já vivia em plena consonância com o Pai. O que cabe então a nós, almas comprometidas com o passado, de dias de tantos equívocos? Quando nós olhamos para a figura de Jesus, a sensação que eu tenho é que não nos caberia fazer nenhuma sequer exigência, nenhuma crítica a ninguém à nossa volta, nenhum julgamento, porque todos eles seriam descabidos. Se ele, sendo um espírito puro, não fez esse tipo de colocações que caberia a nós. Jesus fez apenas um tipo de condenação. Não sei se vocês já pararam para prestar atenção em qual foi o grupo que ele condenava. Acolheu prostitutas, acolheu mulheres que tinham cometido equívocos, delinquentes de todas as ordens, obsediados, possessos. Apenas os hipócritas ele os condenava. Raça de víboras. Ia jantar na casa do fulano que estava lhe servindo o alimento e dava na cara do sujeito, simbolicamente falando, criticando apenas os hipócritas. A todos os outros Jesus acolheu, não se colocando no lugar de julgamento de ninguém. E o que sobra para nós, que somos as almas comprometidas com o passado, todas nos debatendo neste mundo onde ainda predomina o mal? Jesus, meus amigos, deve ser o modelo e guia seguros para a humanidade, mas não olhando os seus comportamentos enquanto exterioridade, não repetindo as suas falas enquanto discurso, mas buscando os aspectos essenciais da sua vida, para que eu, frente ao meu trabalho, frente ao meu compromisso no centro espírita, no trânsito, nas questões que a vida me impõe agora, possa retomar os aspectos essenciais da vida de Jesus e tomá-lo como referência para os meus dias. Precisamos aprender a caminhar nos passos do Mestre, porque será este o único caminho que nos conduzirá à felicidade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E alguns, de maneira mais poética, dizem: eu sou o caminho da verdadeira vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O nosso mundo está carente de pessoas verdadeiramente religiosas, porque as religiões estão abarrotadas de pessoas intelectualizadas, de pessoas preocupadas com a exterioridade, alimentando o mundo de hipocrisias. Precisamos ser as pessoas corajosas para imolar o nosso ego, a nossa aparência, o que as pessoas pensem e achem, para vivermos a mensagem de Jesus e encontrarmos um pouco mais de paz. Então, para encerrarmos estas falas do dia, eu queria lembrar do poeta que diz assim:
Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que ventura mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador que destrói tudo na terra, causando medo, o luto e a dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão e homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem acalmar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar nossas consciências e fazer feliz o nosso mundo. Que sejamos nós, meus irmãos, as criaturas agradecidas a Deus pela oportunidade de estarmos na terra, e que tenhamos coragem de não alimentarmos os dias de hipocrisia para construirmos um mundo melhor, onde Jesus se fará presente entre nós. Pela atenção de vocês, pelo convite da casa, muito obrigado. É isso aí, ouvintes da Web Rádio Fraternidade. Depois de fazer a gente chorar um pouquinho, a voz quase não sai, né? Eu queria, em nome da casa, agradecer de coração. Você foi sempre cuidadoso, sempre muito atencioso. E quem trabalha aqui, eu acredito que quem não trabalha também, sabe o tanto que isso é importante para o nosso crescimento, para o nosso degrau que a gente está querendo subir. Muito obrigado mesmo, que Jesus te abençoe. E a vocês, do fundo do meu coração, eu acredito que do coração dos dirigentes, dos trabalhadores, muito obrigado. Foi um dia, está sendo um dia muito especial para todos nós. E eu acredito de coração que a gente vai ter outros desses, se Deus quiser. Em breve. É bom ouvir isso, viu? Lembrando que a galinhada já está para ser servida. Quem não adquiriu está ali de fora. A gente está servindo nas Marmitex, mas quem quiser comer aqui, fica à vontade. Muito obrigado. A gente vai fazer uma oração de encerramento. Senhor Jesus, agradecemos do fundo do coração a essa oportunidade, a esse apoio, a essa possibilidade de estarmos todos aqui para aprendermos o quanto precisamos melhorar, o quanto precisamos de Ti para caminhar, para crescer, o quanto precisamos da Sua força para conseguirmos trilhar um bom caminho, conseguirmos espalhar a Sua palavra, para conseguirmos entender que é o amor o caminho correto, que é só com o amor que a gente vai conseguir. Querido Senhor, pedimos para que leve todos esses irmãos em segurança para casa, para que a espiritualidade amiga visite os lares de cada um deles, que visite daqueles que não conseguiram vir, daqueles que quiseram, dos que não tiveram como, dos que não quiseram. Que o Senhor coloque seus guardiões em volta desses portões, nos fortaleça para que nós consigamos os propósitos que o Senhor tem para nós. Vamos encerrar os trabalhos de hoje com a oração de Maria e seguindo um Pai Nosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado, gente. Um bom dia para todos.